Então, pessoal, eu gostaria de apresentar aqui algumas melhorias que eu fiz nessa minha planilha de vendas, né? Lembrando sempre que essas informações que são colocadas aqui nessa tabela, elas não são colocadas de forma manual. Tudo isso aqui eu puxo por intermédio do uso de APIs, né? Nas colunas que estão aqui com o cabeçalho destacado em laranja, eu puxo essas informações a partir do meu sistema de ERP, ok? No meu caso, eu uso o Bling. Nas colunas em azul aqui, eu puxo as informações por intermédio de APIs lá dos meus canais de venda, né? Que pode ser aqui, pode ser Amazon, atualmente eu vendo na Amazon, Mercado Livre, Mercado Shops eu já deixei de vender, né? Eu já basicamente desativei o Mercado Shops em todos os meus anúncios, uma vez que o Mercado Livre vai encerrar isso aqui e vendas na minha loja física. Antigamente eu chamava de local, mas local e loja física é a mesma coisa, né? São as vendas que eu faço presencialmente, né? Isso é feito com um simples apertar de botão aqui, né? Quando eu clicar aqui em obter pedidos, as APIs vão baixar todos os pedidos que eu tiver dentro dessa faixa de datas aqui que eu especifiquei, data inicial, data final, né? Aqui eu implementei algum filtro aqui, porque tem certas ocasiões que eu quero baixar só pedidos da Amazon, por exemplo, né? Então aqui eu tenho uma caixinha de opções que deixa eu baixar todos, somente loja física, somente Mercado Livre, somente Amazon, Mercado Livre e loja física. Aqui é possível fazer inúmeras combinações, tá? Dependendo do que eu colocar aqui, eu faço a análise em cima da regra de formação do número do pedido e puxo os pedidos que me interessam, ok? É, eu posso também aqui colocar um único pedido específico. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver o que aconteceu com um pedido específico do Mercado Livre, por exemplo. Isso aqui é bastante útil quando eu tenho que fazer depuração de problemas no código, né? Que a gente chama de debug, né? Então me facilita muito, porque daí eu não preciso ficar fazendo um ciclo em todos os pedidos que eu tive num determinado dia. Eu vou direto analisar um problema, um bug que aconteceu num determinado pedido da Amazon, por exemplo, ou do Mercado Livre. Então eu preencho aqui o número do pedido específico, tá? E aí quando você coloca aqui o pedido específico, fica independente do que está selecionado aqui, tá? É, normalmente eu deixo todos, né? Que aí ele vai fazer a análise de um número específico de pedido. Algumas coisas bem interessantes que eu mudei aqui em relação à minha versão anterior dessa planilha, né? Primeiro, com esse problema todo que está acontecendo do default de venda, né? Para aquele consumidor em outro estado que é não contribuinte do ICMS, eu decidi colocar aqui as informações de o F, né? Eu coloquei a unidade da federação de destino da nota fiscal, tá? Então isso aqui, num próximo vídeo eu vou fazer uma demonstração do levantamento das vendas por estado, para o meu caso, obviamente, né? Isso aqui facilita muito para mim na hora, por exemplo, de fazer uma tabela dinâmica. Fica muito simples de fazer, tá? Aqui tem coisas interessantes que não tinham na primeira versão da minha planilha. A comissão do canal já tinha, né? Qual é a comissão do meu canal? Qual é o frete pago por mim, pelo vendedor, né? Então, como os produtos aqui têm valores a partir de R$ 79, sempre tem aquela dita cuja parcela do frete grátis, tá? Não se assustem com isso aqui, porque esses fretes pequenos aqui, na verdade, é uma decomposição de um kit que eu vendi, né? Então, eu vendi um kit com 3 produtos, então a soma disso aqui faz mais sentido. Vejam aqui, ó. R$ 22,45. Então eu faço uma decomposição proporcional do que estava lá no meu kit, tá? A comissão do canal em termos de valores, né? Taxa fixa quando o produto for abaixo de R$ 79, né? Tudo isso aqui eu pego por API, eu não fico vendo se é 6,25, se é 6,50 ou 6,75. Eu já puxo isso aqui direto, por exemplo, lá do Mercado Livre, né? Então vocês vão ver aqui que eu tenho algumas situações, ó, 6,50,
6,75. Isso aqui tá esses valores estranhos porque é uma decomposição de kit também, tá, pessoal? Uma decomposição de kit que eu vendi por menos de R$ 79, né? Isso aqui é bem interessante, pessoal, na coluna S, que são os estornos. O que são esses estornos aqui? Isso é quando eu entro numa promoção aonde o Mercado Livre, lá na central de promoções, né? Aonde a promoção me faz um ressarcimento de uma parte da comissão. Ela me dá ela fala assim, você vai oferecer um desconto de 15% e nós vamos te devolver R$ 15,16. Então isso aqui eu puxo também lá da base, por exemplo, lá do Mercado Livre, né? E isso aqui vai repercutir, evidentemente, depois na minha margem final, né? Então, lógico que quando eu tenho um estorno positivo aqui em termos de taxa, né, de comissão, melhora minha margem de contribuição. Eu gosto muito desse tipo de promoção quando eles aparecem lá na central de promoções. Não é sempre que tem promoções que dão esse estorno aqui, tá? Mas quando elas aparecem, lógico, eu faço a conta para ver se... não adianta nada o Mercado Livre falar assim, dê 30% de desconto que nós vamos te devolver 10 pila. Daí a minha margem cai lá para 12%. Aí não me interessa, tá? A minha meta de margem, via de regra, é próximo ali dos 20%, né? Se for um pouquinho acima, melhor. Se for um pouquinho abaixo, como está acontecendo nesse caso, não tem problema, né? Porque eu acabo compensando e chegando na média que eu quero, tá? Então, isso aqui é bem bacana, é possível puxar pela API porque tá lá, né? Tudo que tá lá na base de dados que as chamadas de API possibilitam você obter, você consegue obter. Só tem que catar lá para ver em que endpoint que está a informação que você precisa, tá? Essas últimas colunas aqui, onde o cabeçalho não estão destacados em nenhuma cor, né? Representam a parte de cálculo da minha planilha, né? Aqui eu vou fazer o cálculo com base nessas outras informações que eu puxei, né? E isso possibilita que eu tenha uma visão de margem para cada produto que eu vendi. Inclusive para produtos aqui, ó, pessoal, vejam, o número do pedido é o mesmo, tá? O número do pedido lá do Marketplace, da multiloja, é o mesmo. Isso significa que isso aqui era um kit de 3 itens que eu vendi lá, né? Mas para efeito de contabilização de vendas, para cada unidade do meu estoque físico, é importante que eu consiga decompor as vendas de kit. Por isso que eu tenho uma rotina que faz isso aqui. Eu já vou mostrar para vocês como é que ela funciona, tá? Então, todas essas estratégias permitem que eu veja a margem de contribuição para cada um dos itens que eu estou vendendo, tá? Não importa se o cara colocou coisas no carrinho de compras, não importa se ele comprou um kit, eu consigo, por componente do kit, ver qual foi a margem de contribuição. Por isso que eu tenho que fazer uma decomposição aqui, né, pessoal? Eu não posso pegar aquele frete de R$ 22,45 e jogar só num dos componentes do kit. Eu tenho que fazer uma distribuição proporcional. Daí você vai falar, poxa, Paulo, como que você faz a distribuição proporcional? É simples, gente. Eu faço com base no custo individual de cada produto, tá? Então, vocês olhando aqui, ó, o frete foi decomposto em 2 valores iguais para esses 2 primeiros elementos. Por quê? Porque o custo desses 2 elementos é idêntico. Mas esse terceiro elemento do kit aqui, ele é um pouco mais caro. Então, ele tem que ficar com a parcela proporcional do frete maior para ele, tá? E a mesma coisa acontece com a comissão do canal. A comissão do canal para esse kit aqui, ela foi, na verdade, R$ 86,84. Mas eu fiz uma decomposição proporcional, tá? Então, vocês vão observar que a margem de lucro fica muito próxima para cada um dos itens. Porque essa divisão proporcional que eu estou fazendo aqui está realmente consistente, tá? Então, esse é o aspecto. A parte de custo da mercadoria vendida, pessoal, é disparado a rotina mais complexa que eu tenho na minha planilha,
tá? Eu gastei pelo menos um mês pensando nesse algoritmo, tá? Como é que eu ia fazer para ter o custo da minha mercadoria vendida consistente em relação à quantidade que eu tenho daquele produto no estoque. Porque você pode ter um produto no estoque que ele teve várias compras, tá? E cada compra que você fez em determinado mês ali do ano teve um valor diferente lá no fornecedor, mesmo sendo o mesmo fornecedor. Às vezes o fornecedor num determinado mês está participando de uma feira promocional lá num stand, lá num grande galpão de São Paulo, em algum lugar. Ele fala assim, ó, esse mês eu vou dar um desconto adicional aqui nessa mercadoria. E eu normalmente eu aproveito essas oportunidades e compro alguma coisa dele, porque é uma mercadoria que eu vou comprar mais barata. Então, o custo da sua mercadoria vendida, toda aquela quantidade que você tem lá no teu estoque, pode ter uma situação em que 10 unidades foram compradas por um preço X. 20 que você comprou depois estava numa promoção lá do fornecedor. E você acabou pagando menos, inclusive, numa compra que você fez depois, né? Então, o que eu procuro usar aqui? Eu fiz um algoritmo que faz uma conta de qual que é o custo médio daquele estoque. Gente, custo médio não é você fazer uma média simples, né, do que você tem em termos de valores de compra lá no estoque. Não é assim que funciona. Você tem que fazer uma média ponderada. Média ponderada você tem que considerar a quantidade mais o preço daquela mercadoria que você comprou em determinada data. Então, o meu algoritmo faz isso, porque o certo mesmo é você trabalhar com o custo médio da tua mercadoria vendida, tá? Algumas situações você pagou menos, algumas situações você pagou mais. Não se enganem achando que sempre a tua última compra vai ser o preço mais alto. Não é. Às vezes você tem uma compra mais antiga onde o teu preço de compra foi mais alto. Porque você pode ter comprado depois e ter pego uma boa promoção, né? É aquela promoção limitada que o teu fornecedor faz, tá? Então isso é importante ter em mente. Vamos fazer rapidinho aqui para vocês verem, né? Eu vou baixar os pedidos aqui, eu já tinha baixado até o dia 6 de maio, vou baixar aqui do dia 7 de maio, data inicial 7, data final 7 também. Vou baixar todos os pedidos de tudo que eu tenho aqui. Então, vejam que a API já está comunicando com o ERP, está comunicando com o Marketplace, já está fazendo o preenchimento das linhas. Não se assustem que ele não está bagunçando nada aqui, tá, pessoal? Vocês vão ver depois que quando ele acabar, né, vai ficar tudo alinhadinho, certinho aqui, tá bom? Acabou. Então vejam que o meu volume de pedidos diários não é muito grande, tá? Ontem, por exemplo, anteontem, né? Hoje é dia 9, quando eu estou fazendo esse vídeo, tive algumas vendas, mas por outro lado, o meu ticket médio ele é razoavelmente bom. Então, o importante para mim é isso, né? Tive uma situação aqui de um pedido cancelado, que até na verdade fui eu mesmo que fiz esse pedido, porque estava tendo um problema do meu ERP aceitar o NCM da minha mercadoria. Nunca aconteceu, o Bling falou, não queria deixar eu emitir a nota fiscal porque falava que tinha erro no meu NCM, que é um NCM que eu sempre usei. Daí eu fiz algum teste aqui e tal, gerei um pedido e logo depois eu cancelei, né? Pessoal, isso aqui, por exemplo, ó, é um kit, né? Os SKUs que eu uso para meus kits, eles têm uma lógica, pessoal, tá? Eu vou baixar aqui pedidos do dia 8 também. Vou baixar aqui os pedidos do dia 8. Apareceu uma situação que eu queria mostrar para vocês aqui. Essa era a intenção, tá? Duas situações apareceram aqui, muito bom. E acabou, tá? Inclusive, eu vou apagar essas aqui do dia 7,
porque aqui no dia 8 eu tenho situações mais interessantes para mostrar para vocês. No dia 8, né? Então aqui, pessoal, existem algumas vendas de kit aqui, tá? Como que eu batendo o olho, eu bato o olho e eu sei o que que é um kit e o que que não é, tá? Por exemplo, isso aqui é um kit de dois produtos meus. Um produto cujo SKU é C326 e o outro cujo SKU é C379. Eu separo, eu uso um separador padronizado, que é o underline, aqui aquele sublinhadinho, né? Para separar os SKUs que compõem um kit, ok? Vejam aqui embaixo, pessoal, que eu tenho aqui um SKU que tem 4 componentes. Você vai falar assim, pô, mas tem o K020 repetido? Tem sim, porque o meu kit é 2 unidades do K020, uma do K023 e uma unidade do K026, tá? Mas vejam, vamos pegar esse caso aqui, né? É um kit que eu vendi numa promoção, eu sei que ele estava numa promoção porque eu tive estorno aqui, ó, era uma promoção tipo compartilhada lá com o Mercado Livre, né? O Mercado Livre está me dando uma restituição aqui na comissão, né? O preço dele com desconto foi R$ 700, foi uma venda para Bahia, ok? A comissão, a taxa do frete grátis, veja, ela está cheia aqui. A comissão que o canal me cobrou é 11,5% em cima do valor de R$ 700, dá R$ 80,50, e eu tive uma restituição de R$ 18,98. Mas, gente, para mim é importante aqui na minha planilha que tudo esteja por unidade do meu estoque físico. Então, eu preciso decompor esses kits aqui em linhas individuais aqui no meu Excel. Então, eu tenho uma rotina que eu disparo aqui que se chama Decompõe Kit. Vejam o que ela vai fazer nesse caso aqui e nesse caso aqui, porque os demais não são kits, são unidades individuais. Vejam só o que ele vai fazer. Então, esse pedido aqui, ó, ele desdobrou uma linha para o C326, outra para o C379. Lembram que o valor aqui era R$ 700? Agora ele desmembrou isso aqui. Vejam que a soma dá os 700, ok? Ele desmembrou aquele frete, era R$19,95, ele jogou uma parcela para um produto, a menor parcela para o produto mais barato, a maior parcela para o produto mais caro, né? Eu desmembrei aqueles 80 e poucos reais aqui, também, proporcionalmente, R$80,50, e desmembrei o estorno de R$18,98 que o Mercado Livre me deu, tá? E aí eu vou jogar aqui minhas fórmulas para fazer o cálculo. E aqui no caso desse produto aqui, ó, mesma coisa, pessoal. O valor total dele era R$ 35,28 na promoção, né? O frete pago pelo comprador, né? Porque é um produto abaixo de R$ 79,00. Quanto que o comprador pagou? R$ 18,48. É uma grana de frete, hein, pessoal? Para um produtinho que custou, quanto aqui? R$ 35,00. Né? Ele pagou mais de 50% de frete aqui, tá? A comissão do canal distribuída proporcionalmente, né? A taxa fixa de R$ 6,50 distribuída proporcionalmente e aquele estorno também distribuído proporcionalmente. Agora aqui, pessoal, eu uso uma fórmula para fazer o cálculo da minha margem, que é o que me interessa. Eu nunca deixo essas fórmulas lançadas aqui. Eu só uso elas aqui pontualmente para fazer o cálculo, então eu vou copiar essa parte aqui que está lá em cima do meu cabeçalho aqui, das colunas, ela está sempre fixa lá, eu jogo aqui, copio tudo aqui para baixo e eu sempre deixo desabilitado o cálculo manual no Excel para não ficar me atrasando a entrada de dados, tá, pessoal? Então agora eu vou dar o F9 para ele rodar o cálculo dessas fórmulas aqui. Aqui vocês vão perceber que deu um problema porque eu baixei pedidos que ainda constam em aberto lá no Bling, tá? Provavelmente porque ainda não foi feito o envio do Mercado Livre. Mas eu vou forçar aqui como se estivessem atendidos,
tá? E vou recalcular aqui para não ficar esses zeros perdidos aqui que não pode ficar, tá? Tá aí, pessoal. Então, rodei aqui todos os meus cálculos por dia. Aqui, esse aqui está todo zerado porque, evidentemente, foi cancelado esse pedido, então não faz sentido eu ficar calculando margem, né? O cara desistiu da compra, né? Mas eu pego isso aqui agora, para não ficar essas fórmulas aqui, né? Eu pego isso aqui, copio e só colo os valores, que é o que me interessa, tá? E quando eu precisar usar a fórmula de novo, eu pego aqui, copio onde eu quero que faça o cálculo e pronto. Então vejam, pessoal, todas as compras aqui do dia 8, as canceladas estão zeradas, evidentemente, mas vejam aqui, né? Esse produto que eu vendi, tá aqui, né? Valor bruto, qual que é o valor bruto? É esse valor aqui, ó. Valor bruto é esse valor que está aqui. É quanto que estava o anúncio lá na promoção. Valor após taxas, tá? Descontando essas taxas aqui, né? Os R$ 68, os R$ 19,95, tá? Valor após custo da embalagem, pessoal, custo de etiqueta e embalagem. Eu sempre tiro aqui, desconto R$ 4. Esse atualmente é o meu custo médio de etiqueta e embalagem, tá? Que eu conto para cada produto individual que eu vendo, tá? Ah, mas e aquele kit ali que você vendeu? Contei, eu conto esse custo para os dois itens, apesar que na prática eu gastei uma etiqueta e uma embalagem somente, tá? Então aqui sempre vai me dar uma sobra de dinheiro na parte de embalagem. Isso é bom porque cobre algumas outras despesas às vezes que a gente esquece de colocar, né? A custo da minha mercadoria vendida é esse aqui, e aqui tá meus 21,53% de margem, mesmo estando a mercadoria em promoção, etc e tal, tá? Porque quando eu faço promoção na central de promoções, eu já faço com o objetivo de chegar na minha margem. Então eu já precifico ele a mais, mesmo ele estando numa promoção, né, que seja aí na ordem de 10, 12%, eu ainda chego na meta da minha margem, que é sempre ali em torno de 20%, tá, pessoal? Essas coisas mais baratas, evidentemente que eu tenho uma margem melhor, vejam aqui, quase 30% aqui, a menos de um dos casos aqui, provavelmente eu paguei um pouquinho mais caro, né, nesse componente aqui, paguei um pouquinho mais caro, mas tudo bem, na média tá ótimo, né, porque na maior parte aqui eu tive 30% de média, compensa essa aqui que eu tive a menos, tá? E assim, pessoal, essa parte de puxar os kits, etc e tal, ter uma regra de formação dos kits usando underline, mais essa rotina de composição de kit, para mim atende que nem uma luva isso aqui, tá? Atende como uma luva. E outra coisa muito importante é ter um custo de mercadoria muito robusto, gente. Isso aqui tem que ser muito robusto, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Essas melhorias que eu implementei aqui. Num próximo vídeo eu quero mostrar para vocês a abordagem que a gente poderia tomar em termos desse problema todo do default da venda, né? Em relação a compensar isso na precificação do produto de vocês. E nesse vídeo que eu pretendo fazer, eu vou mostrar que a base de todo o cálculo, né, para fazer esse cálculo de compensação desse default que estão cobrando da gente, né, é a planilha de vendas. A planilha de vendas é essencial para você fazer esse tipo de análise. E você tem que saber para qual UF você está vendendo aqui, ok? Valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês.